Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência e peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nós queremos meditar nesse segundo dia dessa série de meditações sobre o combate espiritual, sobre o tema da desconfiança de si mesmo, ou também podemos chamar do combate à presunção. Segundo o nosso autor, o combate espiritual se inicia com a desconfiança de si mesmo, porque somos inclinados naturalmente para uma presunção vã das nossas próprias forças. Nós presumimos que somos capazes de fazer algo de mérito, com mérito, né? Algo meritório. Somos capazes de vencer nossos próprios defeitos por nossas próprias forças. Temos a natural impressão, né, inclinação, melhor dizendo, que nós vamos conseguir vencer. E tudo isso tem a sua origem no pecado original. Tudo isso tem a sua origem na soberba, né? E, portanto, nós precisamos recordar aquilo que Nossa Senhora disse claramente no Magnífica, né? Deus resiste aos soberbos. Então, a soberba precisa ser combatida. A presunção, que é uma das faces da soberba, precisa ser combatida. Portanto, quando Deus percebe na alma que dele se aproxima, que ela está mergulhada em soberba, em presunção, Deus resiste a esta alma, a dar-se inteiramente a esta alma, porque esta alma lhe desagrada muito, porque isso ofende a soberania de Deus sobre todas as coisas. É como se algo quisesse se igualar a Ele, como se algo ou alguém quisesse colocar no mesmo patamar de Deus. Ontem falávamos sobre a importância, né, que se tem de, além de reconhecer a grandeza de Deus, junto com este reconhecimento, reconhecer a nossa baixeza, a nossa pequenez. Devemos nos convencer, portanto, que tudo que é bom em nós
vem diretamente de Deus. Jesus disse: só Deus é bom e fonte de toda a bondade. Devemos então tomar a firme resolução de desconfiarmos de nós mesmos, e para isso nós precisamos usar os meios que estão à disposição para esta desconfiança de si mesmo, né? E o nosso autor, ele apresenta 4 meios para conquistar essa desconfiança de si mesmo, né? Para dar passos para superar a presunção. O primeiro passo é considerar o quanto somos vis e incapazes por nós mesmos. Nós devemos pensar nisso, precisamos afirmar isso para nós mesmos, porque é a verdade, essa é a verdade. Somos incapazes de merecer a salvação por nós mesmos. Jesus vai falar dessa forma: sem mim nada podeis fazer. Nada. Nihil. Nada. E portanto, queridos irmãos, esse é o primeiro meio para se vencer e combater e vencer, porque muitas vezes, nem sempre nós vamos vencer no primeiro combate, né? São Paulo diz assim: combati o bom combate. Ele falou isso só no fim da vida, às vésperas de morrer. Então, o combate com a soberba, segundo os autores da ascética cristã, eles afirmam claramente que a soberba será o último dos pecados a ser vencido. As últimas das inclinações. Portanto, esse primeiro meio é muito importante. A igreja nos pede toda sexta-feira, hoje é sexta-feira, na oração das laudes, que nós rezemos o Salmo 50, Salmo Miserere, né? E no tempo da Quaresma, o Salmo 50 também é o salmo de muitas missas da Quaresma, principalmente às sextas-feiras. E o que diz Davi no Salmo 50? Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, Senhor, que eu pequei. Então, o salmo, podemos dizer que será muito importante usarmos dele para esse primeiro passo da desconfiança de nós mesmos. Considerar que somos incapazes de merecer a salvação. O segundo meio para alcançar a desconfiança de si mesmo, o segundo meio é este: pedir muito a Deus, pedir com fervor e humildade esta virtude da desconfiança de si mesmo. Convence-te que não a possui e jamais poderá possuir sozinho. Eu não possuo
a plena confiança em Deus. E por mim mesmo eu não vou conseguir possuir. Devemos dizer aquelas mesmas palavras que disse aquele pai que levou o seu filho endemoniado para que Jesus o curasse, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Jesus estava no alto do Monte Tabor, lá transfigurou-se diante dos discípulos, e ao descer do monte viu uma confusão, e aquele pai com aquele filho endemoniado, e os discípulos não conseguindo libertar. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E aí o pai se aproxima de Jesus: Jesus, se podes, liberta o meu filho deste cativeiro. E Jesus disse: se podes, tudo é possível àquele que crê. E aí o pai reconhece com muita humildade: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade, aumenta a minha fé. Então nós temos que nos aproximar de Deus com esta oração e pedir: Senhor, eu ainda não fui capaz de vencer a presunção e a soberba, por isso ajuda-me, envia-me, Senhor, a força para que eu possa vencer este que é um dos grandes males que eu sofro. O terceiro meio para adquirir a desconfiança de si mesmo é cultivar o hábito de desconfiar de si mesmo e dos seus julgamentos. Por isso, submeter-se sempre à prática de pedir a confirmação de outros acerca dos seus julgamentos e preferir o julgamento dos outros do que ao seu. Então, buscar conselhos, buscar orientação. A direção espiritual é um meio muito eficaz para exercer essa desconfiança de si mesmo. Então, cultivar a virtude da obediência, da docilidade ao que Deus pode nos inspirar melhor do que através dos nossos juízos e nossos pensamentos. E o quarto meio para alcançar essa desconfiança de si mesmo é aproveitar as quedas, aproveitando as quedas no pecado, para aprofundar a consciência da sua fraqueza e da sua indigência. Somente para isso é que Deus permite que essas quedas ocorram. Sabemos que Deus não é o responsável direto dos nossos pecados. Ele não é a causa eficiente dos nossos pecados. Nós somos a causa eficiente das nossas próprias faltas. Mas, porém, sabemos que em tudo nós somos governados por Deus. Não nos falta, e por nenhum instante, o governo da providência divina. E, portanto, nós
devemos entender que para Deus nada é desperdiçado, inclusive as nossas faltas, inclusive os nossos pecados. É claro que o pecado ofende diretamente a Deus, mas Deus é o único que de um mal pode tirar um bem maior. Por isso São Paulo vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, Deus permite essas quedas porque só poderá unir-se à luz suprema da verdade aquele que possui o reto conhecimento de si mesmo. Se eu não sei conhecer a mim mesmo de maneira reta e coerente, como que eu poderei conhecer aquele que não conheço? Se eu não sou capaz de conhecer a mim mesmo, como conhecerei a Deus? Que é a luz da plena verdade. Portanto, este autoconhecimento é necessário para o verdadeiro conhecimento de Deus. No homem que ainda não adquiriu a desconfiança de si mesmo, o autoconhecimento é distorcido pela soberba. A soberba e a presunção criam como que uma caricatura da pessoa dentro da nossa mente, do nosso intelecto, do nosso coração. Para derrubar esta barreira, essa imagem distorcida, para quebrar esse espelho falso, nós precisamos passar pela frustração desta presunção. E através das quedas, nós temos a ocasião de nos frustrarmos com a nossa autoimagem, com o nosso autoconhecimento. Essa frustração é boa, é benéfica. Deus permite que o homem caia na proporção do seu orgulho e da sua presunção. A própria sabedoria popular diz assim: quanto maior é o degrau, mais dura é a queda. Não sei se é dessa maneira, mas a ideia é essa. Quanto mais alto, maior é a queda. Quando nós entendemos isso no território do combate à presunção, nós saberemos inclusive agradecer a Deus porque caímos, porque tivemos uma queda, porque a queda nos dará a santa frustração da nossa falsa imagem de capacidade que nós adquirimos. Quando tivermos uma queda, o que devemos fazer? Ninguém vai ficar procurando, então vou pecar, mas São Paulo vai dizer isso. São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 7, algo semelhante a isso. Ele vai dizer: não, eu vejo e entendo de mim uma lei que eu não consigo entender. Eu não pratico o bem que quero, pratico o mal que detesto. E o que eu vou fazer? Vou me entregar ao pecado, então? São Paulo diz, claro que não. Eu vou buscar aquele que me pode me libertar deste corpo de morte, do qual eu não consigo me livrar sozinho. É como se você estivesse num pântano de areia movediça. Quanto mais você se mexe, mais você se afunda. Você tem que obrigatoriamente gritar socorro e ficar parado, rezando que apareça alguém
que te lance uma corda, um pedaço de pau, alguma coisa para te tirar de lá. Porque quanto mais você tentar sair por si mesmo, se você não tiver a técnica apurada, você morre, você afunda cada vez mais. Veja, esse exemplo é muito interessante. Muito interessante. O pecado faz isso conosco. O pecado nos dá a ocasião de pedir socorro a Deus e nos dá a ocasião de olhar para nós mesmos e dizer que porcaria eu sou. O que eu poderei fazer por mim mesmo? E eu ainda cheio de orgulho, e eu cometendo esses mesmos pecados que eu já há muito deveria ter vencido. Então eu peço a Deus ajuda. Então, quando tivermos uma queda, devemos voltar o nosso pensamento imediatamente para a desconfiança de si e para a oração. O que acontece? O que a soberba faz na hora do pecado? A soberba não quer ir embora. Ela é o fundo, o caldo amargo que está no fundo. Todo mundo já deve ter percebido, ou ter feito a experiência alguma vez, de ter feito café de uma maneira não muito eficaz, e toma o café, parece perfeito. Quando chega lá no final da xícara, tem lá fica lá a borra do café na xícara e aquela situação ali, né? E você começa a pensar, nossa, esse aqui é o que sobrou, o que foi junto é que já não tem mais volta, né? Naquilo que tomei. Então, veja, a soberba diz, acontece o que aconteceu com Adão, né? Primeiro, a soberba se torna, abre para nós o objeto da tentação. E aí o diabo, ele provoca a soberba. Ele provoca e quer gerar a soberba, quer gerar a ganância, né? E Adão cai. Adão e Eva, né? Os dois caem. E o que acontece depois? O que a soberba faz? Faz com que eles se sintam vergonha um do outro e vergonha de Deus, e se escondam de Deus. Essa é o movimento errado a ser feito. Porque quando a gente cai, nós precisamos já imediatamente direcionar para a desconfiança de nós mesmos. Faça como Pedro, que após negar Jesus 3 vezes, porque ele tinha dito de maneira presunçosa que daria vida por Jesus, e Jesus lhe mostrou a sua fraqueza futura. Deus falou, você me negará 3 vezes, antes que o galo cante, nesta noite ainda. Pedro engoliu seco na hora, a soberba fez aquilo lá, dar uma remexida lá dentro, como que dizendo assim, eu jamais farei isso. Eu não farei. No momento em que fez, Pedro se lembrou do que Jesus disse e chorou amargamente. Então ele teve a queda e não foi como Judas quis resolver por ele mesmo a merda que tinha feito. Perdão, Senhor. Perdão a todos. Ele tinha feito algo extremamente errado e se arrependeu. E quis
corrigir. E o que fez? Ele queria, na verdade, movido por orgulho e por soberba, como que voltar atrás e ficar com a mesma soberba que ele tinha. Não conseguindo, Judas não viu sentido na sua própria vida, não viu sentido na queda. Por quê? Porque ele se autoestimava de maneira desordenada. Vamos pedir então ao Senhor, ao final dessa meditação, como adquirir esta desconfiança de nós mesmos. Precisamos, que Ele nos mostre como nós podemos desconfiar de nós mesmos. A alma presunçosa acredita já ter superado a sua presunção e que confia plenamente em Deus. Contudo, a verdade vem à tona no momento do pecado. Se ao pecar a pessoa perde a esperança, se inquieta, se aflige, se esmorece e abandona a luta pela santidade, como que fica prostrada, este é o sinal de que a pessoa pôs sua confiança em si e não em Deus. Aquele que desconfia muito de si mesmo e confia muito em Deus, não se perturba, não se entristece nas quedas, pois sabe que é efeito natural da sua fraqueza. São Paulo vai dizer também na carta aos Coríntios, um texto belíssimo que eu recomendo que medite no dia de hoje, todo o capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12. No final, São Paulo diz: eu me glorio das minhas fraquezas, pois quando eu sou fraco, é aí que sou forte. Sabe que caiu porque não confiou em Deus, não foi dócil ao seu Espírito Santo, foi autossuficiente, foi teimoso, foi contumaz, Portanto, a conclusão é essa. Esse falso arrependimento, que é o remorso, não é capaz de tirar a pessoa da lama em que ela se jogou. Isso é amor próprio ferido. E amor próprio ferido significa que pessoas que muito se perturbam, na verdade, elas são orgulhosas. Orgulhosas. Quem nas quedas perde a paz, precisa combater não aquele pecado, mas precisa combater rapidamente a soberba na sua vida. E o efeito será esse: uma maior desconfiança de si levará ele a detestar ainda mais as suas faltas, as paixões desordenadas que as causam, e sentirá dor dos seus pecados, a contrição. Voltará a praticar os exercícios espirituais imediatamente após a queda. E, guardando as devidas proporções, acontece o que diz a música de Adoniran Barbosa. Reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É isso que a gente precisa aprender a fazer na vida. Todo o resto, infelizmente, só vai alimentar a nossa falsa confiança
em nossas próprias forças. Quanto mais cedo a gente nós dizermos para nós mesmos que não somos capazes, sem Deus nada podemos fazer, quanto antes fizermos, mais cedo nós vamos dar passos decisivos na vitória do combate espiritual, né? Vamos parar de apanhar e vamos começar a bater no combate. Pensamos a Nossa Senhora, que não tinha nenhuma soberba, mas que sabia que Deus resiste aos soberbos, por isso nos ensinou, pelo seu exemplo, a pedir que o Senhor nos livre deste mal. Peçamos a Nossa Senhora que ela alcance para nós a santa desconfiança de nós mesmos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.